Paz, na bênção. Aleluia. Eu quero que vocês vão, por favor, abrindo suas Bíblias em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Fiquei triste hoje porque não tem telão, rapaz. Estava querendo me olhar, fazer igual o Cristiano Ronaldo antes da falta e me olhar no telão. Meu Deus. Queridos, no final eu vou dar um aviso importante para vocês. Vocês me cobrem, tem um aviso divino de Deus para falar com vocês. Hoje eu tomei essa manhã como algo para as nossas vidas, e os meus livros estão ali, e agora tem mais um na família. São 3 livros agora. Está saindo esse aqui agora em espanhol, na Colômbia. E está sendo lançado daqui para janeiro mais um que fala sobre o meu testemunho, que é sobre confissões de fé. E nós temos lá o livro Compreendendo o Caráter de Deus, que é um livro que fala sobre a bondade de Deus, sobre o que Deus quer para as nossas vidas e o que Ele não quer para as nossas vidas. Esse livro, irmãos, da editora Orvalho.com, do Luciano Subirá, esse livro está em todo o Brasil, em vários lugares do mundo. O autor está muito feliz, porque ele vai na marca aí de não sei quantos milhares de exemplares. Eu fico muito feliz a cada dia com isso. E ele vai estar lá também, o Compreendendo o Caráter de Deus. Tem a indicação aqui. Tem um pessoal forte aqui, irmão, que indica. Apóstolo Luiz Augusto Emery, que vocês devem conhecer. Luciano Subirá. Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Meu Deus do céu. Está parecendo aquele cara quando ele leu... foi um cara para a igreja, que achava que não tinha muito crente na igreja não. Aí um dia ele decidiu ir para a igreja. A mulher chamou, convidou, depois de uns 30 anos ela foi. Não, porque só a minoria é crente. Aí ele foi lá, quando chegou lá o pastor estava lendo a genealogia de Jesus. Fulano que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou isso, aquilo, outro. Ele se levantou e falou, esse povo tudinho era crente. Ele falou, tudinho, agora também quero ser crente. Está todo mundo sendo? Irmão, então tem tanta gente falando sobre o livro que vira para o teu vizinho e diz assim, eu quero um desse aí. Só pode ter alguma coisa muito boa, um monte de gente famosa dessa falando do livro. Meu Deus do céu. E esse que é o Marcados pelo Sangue, que vai sair em espanhol agora. Até um professor de espanhol daqui da igreja que traduziu para mim, o Henrique. E nós mandamos para a Colômbia, está para ser lançado, creio que ainda esse ano. E tem indicação aqui de Flávio Valvassoura, pastor de uma igreja de 35 mil membros lá em Campinas. Edmilson Nunes, do Rio de Janeiro, e Fernando Carvalho, lá da Message of Peace, em São Francisco, Califórnia. Só gente importante, irmão. Esse livro aqui, muitas pessoas têm lido e têm sido libertas da cadeia, da prisão, e têm recebido cura. Se você conhece alguém ou precisa renovar a sua mente através da área de poder, de milagre, de autoridade, esse é o livro que você deve adquirir. E agora, eu vou ministrar para vocês, eu quero lançar para vocês hoje, vou estar ali assinando lá no final, uma caneta bonita que veio de Israel. Não é qualquer coisa não, irmão. Aqui, ó. Ó, você não está vendo no telão, mas uma caneta de Israel. Eu vou estar assinando para vocês. Amém? Irmão, a caneta só não fez uma coisa, mudar a minha letra, ou letra terrível. Mas é de Israel, tá? Estarei ministrando para vocês sobre princípios para ser bem-sucedido. Meu novo livro que acabou de sair, a partir do dia 1º de setembro, lançado pela editora Adonep, com o prefácio da Rosane Cunha, a famosa Rosane Cunha da Adonep. E aqui atrás tem uns endossos de Jairo Manhães, o marido da Cassiane, que tem uma igreja muito grande em Alphaville, São Paulo. Além do Edilson de Lira, já ouviram falar? E também o Sérgio Monteiro, que é um empresário, que é o maior franqueador do Brasil. Esse camarada é a maior empresa que tem franquias no Brasil, é o grupo Uptime, com sede em Belo Horizonte e Los Angeles, na Califórnia. Ele fez aqui o endosso também, e são vários princípios, aquilo que eu aprendi através da vida de Jesus, e eu vou ministrar sobre isso agora para vocês, e no final vou estar assinando. Se você levar os 3 juntos lá, eu pedi para o pessoal te dar um desconto, só porque você é de Recife e eu sou pernambucano. Eu quero ministrar para vocês a partir do capítulo 2, versículo 41. Deixa eu te explicar como surgiu essa mensagem. Ela é diferente das outras mensagens minhas, tem o mesmo foco, mas ela é um pouquinho diferente. Qual é a diferença dessa mensagem? É que eu fui convidado por uma universidade para fazer uma palestra sobre princípios de vida. E essa universidade
falou para mim, nós sabemos que você é crente, que você é um pastor, mas nós não queremos uma pregação. Não pode ser uma pregação. Eu falei, mas eu posso usar Jesus como exemplo? Aí o cara falou, lógico, Jesus pode ser o seu modelo, mas você não pode ficar, olhe a Bíblia, olhe isso. Aqui no livro já deu uma mudada para o nosso estilo, apesar que alcança muitos empresários também. Você pode doar para um empresário isso aqui, porque é da Adonep. Mas naquele dia eu fiz uma mensagem, daí que surgiu o livro, baseada nos princípios do homem mais bem-sucedido de toda a história. Então, irmão, não deixei de falar de Jesus não. Eu falei, olha, tem um homem chamado Jesus de Nazaré, talvez você nem acredita nele, mas eu vou mostrar os princípios dele para você, e você vai ficar muito feliz com isso. E foi daí que surgiu esse livro, e eu ministrei várias vezes na Adonep, desde o ano de 2010. E aí esse ano eu recobrei, recebi o pedido para fazer esse livro, e terminei ele, e foi uma bênção. E ó, irmão, já está numa tiragem tremenda, viu? Só nesse último mês para cá, praticamente a primeira edição se esgotou. Nós temos os últimos aí para você adquirir hoje. Por favor, Lucas 2,41, quem encontrou diz, eu estou vivo. Eu esperava mais de vocês, a animação. Quem encontrou diz, eu estou vivo. Eu não queria dizer para vocês, mas quando eu preguei na Bahia, o povo estava muito mais animado. Eu, como um pernambucano, eu sei que se Salvador fizer um prédio de 60 andares, nós declaramos no outro dia que vamos fazer um de 61. Então, eu não aceito aqui o povo ficar menos feliz do que quando eu prego lá. Vocês vão deixar isso? Quando eu fiz esse exemplo com Pernambuco lá na Bahia, o chão quase tremeu. Eu esperava mais de vocês. Quem aqui está na paz do Senhor? Amém. Quem está vivo aqui? Está mudando o quadro, daqui para o final a gente consegue. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, regressaram, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre os seus companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os seus parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Repita comigo, 3 dias. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, fizeste com a gente isso, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos e estávamos à tua procura. Ele respondeu, por que me procuráveis, não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, essas palavras que lhe dissera. Curva a sua cabeça, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Os teus princípios, Senhor, nos eleva. Os teus princípios nos levam a um novo nível de vida. Pai, nós sabemos, Senhor, que os teus princípios é a grande plantação que nos trará uma grande colheita. Os princípios de Cristo Jesus nos fará pessoas mais bem-sucedidas da nossa própria história. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor se fará presente mais uma vez, e os teus milagres no meio dos teus princípios são coisas naturais para a tua vida e para as nossas vidas, e nós acreditamos e te glorificamos, e aquele que crê diz amém. Amém. Escuta aí, Salvador. Preste atenção. Irmãos, essa passagem fala de Jesus como um adolescente de 12 anos, cumprindo algumas tradições, algumas regras e algumas coisas da lei de Moisés. E eu peguei logo uns princípios nessa primeira passagem, mas eu já viajei, irmão, a 38 nações ao redor do mundo. Cada lugar que você vai, desde o sertão onde eu nasci, a qualquer lugar, o lugar mais elitizado do mundo, até as cidades mais ricas do mundo, cada lugar que você possa ir, todos, independente da religião, independente da cor, do credo, o que quer que seja, todos querem ser bem-sucedidos, todos querem colocar os seus filhos em boas faculdades, todos querem, de alguma forma, viver o melhor de Deus nessa terra, mesmo que não conheçam, elas querem. E isso eu vejo em Cristo Jesus como nosso modelo. Jesus é o modelo de a pessoa mais bem-sucedida da vida. Talvez você tenha olhado para uma pessoa que aconteceu isso, aquilo outro. Nós temos pessoas como modelo, mas Jesus é o modelo máximo. Jesus é a pessoa mais correta, mais santa, mais próspera que você pode imaginar.
Muitas vezes nós pensamos sempre em ser bem-sucedido em bens materiais. E, por exemplo, o seu ministério já tem um avião. Uma pessoa chegou para mim: não, o seu ministério vai prosperar tanto que você vai ter um avião, está chegando. Eu falei: em nome de Jesus, chega agora que eu preciso fazer umas cruzadas. Eu vendo e faço. Para mim, ser bem-sucedido não é ter um avião, ainda que eu acredito que tem pessoas que são bem-sucedidas e têm um avião. Para mim, ser bem-sucedido é cumprir o propósito da minha vida, com avião ou sem avião. Então eu acredito que pessoas vão chegar a um nível de ter esse avião, e se eu tiver um avião, eu vou vender e fazer cruzadas. Por quê? Porque para algumas pessoas vai ser melhor para elas viajarem, para mim vai dar subsídio para eu pregar o evangelho. Então são coisas que a gente não pode relativizar pelos bens ou por não ter os bens. Tem pessoas que vão ser bem-sucedidas, nunca vão ser ricas. Ricas que eu falo segundo o conceito natural, mas elas serão ricas no conceito de Deus, na prosperidade de Deus, não vai faltar nada, todas as coisas chegando, uma vida de honestidade, uma vida de propósito. Eu acredito assim sobre a Bíblia, acredito que Deus tem muito mais para nós, mas não acredito que todo mundo precisa ser um milionário para ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é cumprir o papel que você tem aqui na vida, e essa passagem ela mostra uma coisa claramente aqui. Esse menino Jesus, de 12 anos de idade, a família ia anualmente, versículo 11, mas diz que era o costume, e no versículo 12, só quando ele atingiu 12 anos, diz que ele foi. O que eu acho interessante nessa passagem, é que nosso modelo mais bem sucedido, preste atenção, você pode procurar o que for, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode tentar entender qualquer coisa do mundo, mas Jesus, ele sabia lidar com qualquer situação. Tudo que colocaram para ele resolver, ele resolvia com maestria. Preste atenção, até a morte ao chegar a Jesus, ela foi transformada em vida eterna. Nada que era impossível para ele era impossível. Jesus tornou aquilo que mais nós temíamos na coisa mais gloriosa de nossas vidas, que é a vida eterna. Então ele sabia lidar com tudo, ele é o nosso modelo, ele é o mestre dos princípios. E uma coisa que eu vejo aqui, um menino de 12 anos, é que a primeira coisa que se percebe nessa passagem é honra. Ele sabia honrar. Ele era uma pessoa, você já imaginou nossas crianças se eles soubessem e se conduzissem como o nosso querido Jesus de Nazaré? Ele estava no meio, lá no templo, estava no meio dos seus pais. E coisa interessante, essa passagem fala que ele tinha que ir, ou que ele foi aos 12 anos de idade. Aqui nós temos lei de Moisés e tradição rabínica. São duas coisas que acontecem aqui. Primeira, a lei de Moisés, 3 vezes ao ano, todo varão judeu com sua família tinha que comparecer ao templo a 3 festas, dentre elas, a festa da Páscoa. Então a Bíblia diz que ele com 12 anos, isso quer dizer, ele foi fazer isso conforme um costume. Qual era o costume que existia? Agora é uma tradição rabínica, chamado bar mitzvah. Isso vem do aramaico, bar quer dizer filho, mitzvah quer dizer lei, ou palavra, ou mandamento. Então ele foi cumprir o bar mitzvah, que todo varão judeu, aleluia, glória a Deus, está saindo aí o som? Todo varão judeu que tinha 12 anos, ele não podia alcançar os 13 anos sem participar dessa festa. Era uma tradição, a criança tinha que se preparar, o seu pai tinha que ensinar a Torá, tinha que ensinar os princípios da Bíblia, e ele tinha que discutir e debater diante de doutores, nos arredores do templo, onde tinha uma escola com os doutores para você ser o filho da lei. Isso era dado com algumas coisas da tradição. Por exemplo, o menino ele tinha que ter no seu braço esquerdo, enrolado, na hora que ele fosse fazer esse filho da lei, ele tinha que recitar a Bíblia, ele tinha que mostrar o que aprendeu, até ali, pois a partir dos 12 anos de idade, ele não dependia mais dos seus pais, mas ele agora tinha que interpretar por si só a lei de Deus, porque agora ele, diante de Deus, ele era responsável pelos seus erros, pelos seus acertos. Então ele tinha que chegar diante daqueles homens, recitar partes da Bíblia, mostrar o conhecimento dele, com no seu braço esquerdo, com fitas de couro amarrada, uma caixinha chamada teflim, ou filactérios, como a Bíblia chama no Novo Testamento. Era uma caixinha contendo passagens do Êxodo e Deuteronômio, promessas de Deus para as nossas vidas. Aquilo era colocado aqui na altura do coração, representando que aquela criança, ela aprendeu da palavra e a palavra dominaria todos os seus sentimentos e estaria sempre no seu coração.
Havia também um significado quando eles usavam outra, que era na cabeça. Eles amarravam com as... Se você for no Muro das Lamentações, toda terça-feira acontece isso lá em Jerusalém, eu tive o privilégio de participar. Ele vem também com aquela caixinha preta sobre a cabeça, com as mesmas passagens de Êxodo e de Deuteronômio. Lá está escritas as promessas de Deus, está aqui sobre a sua cabeça, representando. Ainda que eu tenha todo o entendimento, ele é dado por Deus, e a palavra vai sobressair a tudo que eu estou pensando. Acima de todo o meu entendimento estará a palavra de Deus. Era uma tradição. Ele tinha que colocar um talite, algo que santificava a sua presença, mostrando que ele estava em um momento de dedicação a Deus, assim como um kippá, como eles usam até hoje. Aquele kippá representa: eu domino daqui para baixo, daqui para cima, a minha dependência de Deus. Era algo sensacional, uma tradição. Mas preste atenção, bar mitzvah significa filho da lei, filho do mandamento. João capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio Jesus, ele era a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. Preste atenção, como alguém que é a palavra, vai fazer um ritual, que não é nem exigência, para ser o filho da lei. Naturalmente pensando, ele está se rebaixando a um nível daquilo que ele não precisaria ser, para cumprir uma tradição de seus familiares. Eu vejo aqui, que Jesus, ele cumpriu tradições, só para honrar sua família, e as pessoas mais velhas que estavam ao seu lado. Muitos de nós não ganhamos nossos parentes para Cristo, porque nós não somos pessoas que honramos as pessoas diferentes de nós. Nós pensamos que porque ele pensa diferente, que ele vota no candidato diferente, que ele faz diferente de mim, ele não pode ser honrado. Se você só consegue honrar, ou se eu só consigo honrar quem está acima de mim, isso não é honra. Eu posso honrar quem está acima de mim? Eu posso. Faz parte da honra? Sim, mas se eu só honro quem pode me dar alguma coisa, isso é bajulação. A honra, ela revela honestidade, respeito e admiração. A honra, ela demonstra nessa passagem como Jesus honrou o ser humano. Mestres e doutores da lei tão criticados na Bíblia, Jesus estava honrando eles. Seus pais fazendo um mandamento ou uma cerimônia que ele não precisava, e ele estava lá honrando os seus pais. Preste atenção, quando você sentar ao lado do seu pai, do seu tio, de alguém da sua família que não crê em Jesus, que ainda não aceitou Jesus, só pelo fato de você tratá-lo como uma pessoa de honra, de respeito, ela vai querer o que você tem. A honra atrai as pessoas. A honra demonstra sabedoria. A palavra do Senhor fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a humildade precede a honra. Provérbios 15, versículo 33. Você sabe que a honra, ela vem precedida por sabedoria. Aleluia. Tem alguém querendo interferir na honra aí? É o meu microfone. É aqui? Então pode trazer aí. Aleluia, diga: Deus é bom. Deus é bom. Glória. Aleluia. Não, pode deixar assim que eu fica parecendo que eu sou duplo. 2 em 1. Então, irmãos, o interessante é que ele cumpriu tudo isso do bar mitzvah, ele respeitou as tradições, as diferenças, ele fez coisas tão tremendas, tão maravilhosas. Eu acredito que se a gente se comportar com esse nível de honra, Deus vai fazer algo grandioso. Se nós respeitarmos as diferenças e amarmos uns aos outros, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. E aquelas pessoas que a gente acha tão difícil se converter, elas se converterão facilmente, mas facilmente mesmo. Todos, irmãos, não importa como a pessoa está, todos merecem o respeito. A Bíblia fala sobre uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Levaram para Jesus e Jesus falou: filha, ele falou para todo mundo: quem tem pecado, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a Bíblia que desde o mais velho ao mais novo, todos foram embora. E preste atenção, Jesus falou: filha, eu não te condeno. Cadê os seus acusadores? Eu também não te condeno, porque não havia mais nenhum acusador. Vai e não peques mais. Eu posso dizer algo para vocês que eu acredito? Aquela mulher, ela foi pega em adultério, você sabe por quê? Porque ela nunca foi honrada na vida. As pessoas caem em adultério por causa da falta de honra, e por causa também de honrar ou não. Falta de honra, tanto de um quanto de outro. E a Bíblia fala que após o momento do encontro com alguém que a honrou na situação que ela estava, ela foi perdoada, e eu acredito que nunca mais voltou àquilo. Por quê? Porque Jesus vai te honrar independente se você pecou ou não. Esse é o constrangimento da salvação.
quando Jesus veio ao meu coração, dia 13 de setembro de 1998, na verdade foi antes, mas na igreja, 1998, dia 13 de setembro, eu me senti tão honrado de uma pessoa tão especial gostar de uma pessoa que não valia nada. Isso é honra. É a honra que o ser humano merece de Deus. Na verdade não merecia, mas Ele deu esse merecimento. E a honra sempre vai exaltar as qualidades. Vira para o teu vizinho e diz assim: a honra, ela exalta as qualidades. Preste atenção, um dia, no ano de 2004, eu morava na cidade de Caruaru, e final de 2003, eu comecei a fundar uma igreja. Foi a primeira vez que eu fui pastor na vida, e essa igreja a gente começou numa casa. Quando foi abril, dia 26 de abril de 2004, eu fui fundar essa igreja, lá no bairro de Rendeiras, que é a Coab 3, e eu lembro que nessa época, fundamos a igreja logo no primeiro dia das mães, em maio. Eu anunciei uma coisa chocante para a região, principalmente para o interior. Eu falei que eu ia pregar sobre, no dia das mães, um título de mensagem chamado Maria, a maior mulher que já viveu. E isso chocou os membros da igreja, meus 20 e poucos membros que eu tinha já. E chocou a vizinhança, tanto é que no dia do culto, todos queriam saber quem era aquele pregador que falava sobre Maria, um pastor, falando que ia falar Maria, a maior mulher que já viveu. Então isso chocou a vizinhança. Veio uma senhora assistir o culto, fora dos membros da igreja. E essa senhora veio assistir o culto e eu ministrava sobre as qualidades de Maria como mãe. Eu falei que Esté é um grande modelo, mulheres na Bíblia são um grande modelo, mas não há ninguém na Bíblia, depois de Jesus, e se você pegar como mulher, como Maria. E o povo ficou chocado com aquilo que eu falava. No final eu fiz o apelo, e aquela senhora, ela veio à frente. Ela era de uma paróquia próximo da minha igreja. Ela veio por causa do título da mensagem. Ela veio chorando, e eu falei: por que está chorando? Ela falou: porque eu nunca vi um pastor falar tão bem de Maria. E esse Jesus que você fala, ele é um homem de respeito. Eu quero entregar minha vida a ele. Aquela mulher aceitou Jesus porque eu não falei mal de alguém. Que coisa interessante, porque eu respeitei a pessoa. E preste atenção, ela se converteu, se tornou diaconisa da igreja. A filha dela se tornou líder do louvor da nossa igreja, veio depois para a igreja também. E essa mensagem fez tanto sucesso que a paróquia regional ligou para mim e disse: você é o pastor que fala de Jesus, de Maria, que fala bem? Eu falei: isso, eu sou missionário, porque eu me senti o R.R. Soares naquela época. O pessoal só me chamava missionário. E o pessoal dizia: ô missionário. Eu dizia: está ficando bom, está ficando gostoso, está fazendo bem para o nosso coração. Amém, Jesus. Eu sempre fui muito fã do missionário. Então, quando me chamava missionário, eu já botava até uns terninhos assim, uma cor mais clara. E preste atenção, aí eu fui para um evento que eles chamaram, num colégio. Era um colégio católico, um colégio muito bonito, numa outra parte da cidade. Quando eu estava chegando lá, estavam lá as freiras, as pessoas que organizavam aquele colégio, os diretores, tudo. E um rapaz crente foi quem me levou, chamado Reinaldo. E eu lembro quando eu fui para lá, quadra lotada, umas 300 pessoas. E o interessante foi, todo mundo olhando e dizendo: é isso aí. E eu com uma calça preta, um sapato marrom daqueles claros, para dar aquele contraste, com um cinto combinando, e uma camisa cor de abóbora social curta. Estava prosperando. Cheguei naquele lugar e comecei a falar: olha, Maria é um grande modelo para nós. Ela não entendia muito sobre a vontade de Deus. No momento em que o anjo disse para ela que ela seria a mãe do Salvador, ela falou: como pode ser isso? Nunca tive relação com homem nenhum. Mas mesmo sem entender, ela falou: seja feita a vontade do Senhor. A minha alma engrandece o Senhor meu Deus. E eu mostrei, ela era, olha, pensa numa mulher macho. Na cruz, os discípulos, tudinho, tirando João e ela, ficaram lá na crucificação, os outros tudo com medo. Ô mulher macho. Chegando lá, Jesus viu aquilo, lembrando de todo o tratamento que ela teve com ele, ele falou: mulher, eis o teu filho. Mais uma tradição Jesus estava cumprindo. Há uma tradição em Israel, que quando o filho, naquela época os hebreus, quando o filho mais velho ia deixar a casa, ou deixar a mãe, ele tinha que conseguir alguém para cuidar dela, se a mãe fosse viúva. E há um consenso que José já estava morto nessa época. Então Jesus está cumprindo uma tradição judaica, de colocar alguém para cuidar de sua mãe. Então ela diz: mulher, eis o teu filho.
Então, entre outras palavras, ele estava dizendo: olha, você criou tão bem, você cuidou tão bem de mim, você não pode ficar só. Então eu vou te dar quem eu mais amo, que é o apóstolo João. Ele vai ser o teu filho. Eu quero que você não fique na solidão, eu vou te dar alguém para ficar no meu lugar. E filho, eu te prometi que ia te dar pai, mãe, tudo muitas vezes, então eu vou te dar a melhor mãe que eu poderia ter. Eis a tua mãe. Naquele momento eu falei, Jesus estava se despedindo, dizendo: olha, ele agora é seu filho, porque eu vou morrer e vou salvar a humanidade. Preste atenção no que eu estava falando. E naquele momento eu me peguei sobre a crucificação de Cristo. Cristo Jesus morreria pelos nossos pecados. E todos estavam olhando para mim. Cristo Jesus se entregaria na cruz do Calvário, e todos quantos clamarem o nome do Senhor seriam salvos. Mas como eu posso ser salvo se eu como feijão e farinha? Como eu posso ter a vida eterna se os pecados que eu cometi nessa terra me levavam para o inferno? E eu falei para eles: quando eu te chamar aqui para você receber Jesus, entenda uma coisa: talvez você não vai entender como Jesus vai salvar a sua alma, porque eu não entendi, mas veja o que foi que Maria fez. Ela é um grande modelo e exemplo para nós. Mesmo sem entender a vontade de Deus, ela disse: a minha alma bendiz ao Senhor. Ela aceitou a vontade de Deus sem compreender como aquilo aconteceria. Hoje você pode entregar a vida a Jesus, mesmo sendo um pecador que come feijão e farinha, mesmo sem entender. Faça como Maria, aceite a vontade de Deus e seja salvo nessa tarde, em o nome de Jesus. Naquela tarde eu tinha 300 pessoas de joelhos, clamando a Jesus e falando: Jesus é o Deus da minha vida. A honra exalta as qualidades. Todos aqueles se converteram. Minha igreja gostou demais daquela situação. Foi um negócio sensacional. Por quê? Porque eu não vou falar sobre a religião do outro, eu vou exaltar o que ela é em Deus. E todos vieram entregar a vida a Jesus naquele dia. Não teve uma pessoa que não entregou a vida a Jesus. Amém? Preste atenção. Outra coisa interessante, diz aos 12 anos. Quando ele atingiu 12 anos. Ele podia ter ido aos 11. Ele podia ter ido aos 13, aos 14, aos 15, mas ele foi aos 12. Vocês nunca perceberam que ele foi aos 12? Por que ele foi aos 12? Porque havia um propósito nos 12 anos. Ele, aos 11 anos, ele poderia ir, mas ele não participaria do bar mitzvah. Depois dos 13, ele não participaria, ele não falaria com os doutores. Ele não causaria o impacto do tempo certo. Em Deus há um princípio de respeitar o tempo. Muitas vezes a gente acha que não está acontecendo, mas calma, respeite o tempo divino. Há um tempo estabelecido para tudo. Vai acontecer. E se você respeitar o tempo, meu irmão, se você não entrar antes da hora, ou se você não passar da hora, você vai causar um impacto qual nunca você imaginou na vida. Deus está te preparando, Deus está te conservando. Preste atenção. Quem tem muitos problemas de caráter ou defeitos na vida, se ela explodir do dia para a noite, ela vai expor muito mais fácil. Mas quando ela respeita o tempo, ela melhora. Vocês acham que eu sou uma pessoa perfeita? Eu era a pessoa mais de dificuldade no mundo. Mas eu respeitei o tempo. Se você respeitar o tempo de Deus, se você pegar o start certo, sua empresa vai colocar a mão, vai colocar os negócios na hora certa. Aí vai bombar, vai explodir, vai ser aquele pipoco. Como? Você tem que olhar para o tempo de Deus. Nós temos que olhar e não pensar que as coisas são como micro-ondas, que coloca lá e não. Deus vai fazer e vai gerar em você conforme o tempo de Deus. Alguém pode dizer amém? Eu lembro que às vezes a gente perde uma pessoa para Jesus simplesmente pelo tempo errado. A gente encontra a pessoa e já quer dar logo na goela, como diz o outro. Já quer logo, olha a sede de Jesus. Olha, porque não é assim. Olha, o camarada, é porque eu estou doente. Não diga isso não. A palavra da fé diz: eu estou curado. Mesmo que eu estou vendo, eu estou curado. Em nome de Jesus. E muitas vezes nós somos chamados de chatos. E as pessoas não querem. Porque a gente não descobriu o time. Eu lembro num dia, 2009. Eu fui pegar um voo de Curitiba para Brasília, e nesse voo eu tentei pegar aquelas cadeiras que tinha mais espaço, que era saída de emergência, não tinha aquele espaço que tem agora na frente, era só na saída de emergência. E a saída de emergência desse dia era mais apertada do que era o normal, e eu e um camarada grandão também, por causa das pernas, a gente ficou, ao invés de ter 3 cadeiras, eles tiraram uma, ficaram 2 mais apertadas, e a gente ficava assim de lado, e ele do outro lado.
E a gente rindo um do outro, um voo de 2 horas mais ou menos. Naquele sofrimento, a gente começou a conversar. Conversa vai, ele começou a falar das viagens. Não, porque quando eu vou para a Europa, para Paris, por exemplo, o cara começou assim, se gabar mesmo. Ou como diz assim, se gambando. Estava lá. E o cara era bom de conversa, era um homem bem vistoso, bem vestido, grandão. E ele falou, não, porque aí você vai numa Economy Plus, numa executiva, numa First Class. E ele começou a dizer, porque Paris, aí entrou, porque Paris é muito bonito. Você conhece Paris? Sim, eu estive lá faz pouco tempo, 2 vezes. Não, mas vamos falar sobre Londres, porque Londres e assim, eu estava 40 dias lá agora. Não, mas eu gosto mesmo da América. Você conhece a América? Eu falei, eu tive 2 vezes agora em agosto. Porque ele começou a se gabar e falando e tudo e tal, e quando ele perguntava, eu dizia, Jesus, que ele fale um país, um lugar que eu já fui, para poder ter assunto. E eu sei que conversa vai, conversa vem, ele falou, rapaz, eu viajo muito, eu sou um empresário, CEO de uma empresa em Tel Aviv, viajo o mundo todo, mas você, qual é o seu ramo? Pra você viajar tanto? Eu falei, meu ramo é da palavra, de Jesus. Eu sou um pregador, ele falou, você é aqueles pastorzinhos que viaja para os outros países para tentar converter o povo? Eu falei, sim, sou esse aí. E estou aqui do seu lado, não vou precisar nem viajar, já estou contigo. Aquele camarada olhou para mim e falou assim, muito prazer, eu sou ateu. Aí quando ele falou ateu, eu falei, ateu, graças a Deus. Ele, ateu não, me respeita, ateu de verdade. Eu disse, não está aqui mais quem falou. Ele falou, você me escutaria? Porque ninguém nunca me escutou. Eu falei, e ele começou a falar a teoria dele. Não, porque Jesus até acredito que veio, mas não era Deus não. Isso é o pensamento do cara. Olha, Jesus veio, e ele foi dos 12 aos 30 anos para a África para aprender curandeirismo. Com 30 anos ele começou a fazer uns negócios lá. Aí com 33, tentaram matar ele, ele adormeceu, crucificaram, mas aí ele andava com os essênios, que era uma seita judaica, e eles botaram as ervas medicinais, e ele ficou bom, casou com Maria Madalena, foi morar na Índia. Morreu com 80 e poucos anos. E ele contou a história toda, e eu ouvindo, irmão, tem gente que não consegue ouvir o contrário. Como é que Jesus viveria em nosso meio? Tudo era contrário a ele. Ele era a palavra da vida. Vocês estão compreendendo? E aquele cara falando, eu só? Porque, irmão, não tem medo de alguém falar contrário ao que eu creio, principalmente um ateu. Eu não tenho problema de ouvi-lo. Agora, se ele me ouvir, aí o negócio muda. E depois que ele terminou, e aí o que é que você acha? Eu falei, muito interessante, mas eu posso falar minha versão dos fatos? Ele falou, ninguém nunca me ouviu. Eu te dou toda a liberdade para você falar. Eu quase fiz assim, ó. Toda. Eu falei, a primeira coisa que eu quero te explicar é que eu conheço um pouco sobre os 12 anos de Jesus. Aqui está no livro sobre isso. E eu posso te explicar uma coisa que já vai mostrar para você, que é essa história de Jesus ter ido para a África, fora dos 2 anos de idade, quando ele foi pro Egito, né, para a parte asiática do Egito. Fora essa parte, não há registro, e eu vou te mostrar como. Ele me prove, me dê argumento. Eu falei, vou falar. Eu, por exemplo, sou pernambucano. Antigamente os nomes, como Jesus, qual era o nome de Jesus? Jesus Cristo de Nazaré. Então os nomes eram dados de onde você vinha. A tradição dos nomes é assim. Por exemplo, minha família, parte de pai, é de Almeida. Por quê? Porque de Almeida, lá em Portugal, onde há um castelo, surgiu a família, que é os de Almeida, porque eles são de Almeida. Eu sou Jânio César da Silva. Silva, para o senhor, que é um homem muito intelectual, vem do latim. E Silva no latim, se você lembrar de animais silvestres, significa selva, mato. Logo, o meu nome é Jânio César da Selva. Por que da selva? Porque da Silva era dado o nome das pessoas que viviam mais próximo à selva. Então você é o Jânio César de onde? Da Silva. Então ele vinha da Silva. E se ele morasse na parte costeira, como Recife, ele seria da costa.
Então, eu posso estar na Silva, mudar e ser da Silva Costa. E eu posso ser da Costa e depois migrar para Silva e ser da Costa e Silva. Pois o nome era atrelado de onde eu vinha. Logo, eu, como um pernambucano, imagina, aos 12 anos de idade, eu vou para os Estados Unidos e volto com 30 para a minha cidade. Quando eu voltasse com 30 anos para a minha cidade, as pessoas iam me chamar de Jânio César, o pesqueirense, ou Jânio César, o gringo americano. Ele falou, americano? Eu falei, logo a gente vê que Jesus não viveu na África, porque ele era chamado aos 30 anos como Jesus de Nazaré e conhecia os seus pais. Por quê? Porque ele nunca saiu de lá. Logo ele era Jesus Cristo, de onde ele viveu toda a sua vida, Nazaré. Ele olhou para mim e falou, aí o caso exige reflexão, A teoria do homem já tinha caído. Eu comecei desde Gênesis até chegar à crucificação, falando sobre Jesus, falando sobre seu sacrifício, seu martírio e como ele fez por nós. E eu lembro que quando eu cheguei no momento de aceitar a Jesus, todo aquele que clamar o nome do Senhor, ele será salvo. Não importa o seu passado, não importa quem você é. E quando eu estava falando, o avião estava para taxiar, estávamos baixando, não podia mais se levantar. Esse homem começou com as lágrimas caindo, olhar para mim e falar, não, não. Eu falei, não o quê? Eu tomei um susto. Ele falou, não, hoje não. Eu falei, hoje não o quê? Ele falou, esse ateu velho não pode se converter, eu estou me convertendo, não, não. E ele levantou e saiu correndo no avião lá para frente. E ele, não. E o povo, senta. Ele, não, eu vou me converter hoje não. O avião pousou, um monte de gente na nossa frente, eu olhava para ele e fazia assim, eu vou aí. E ele, não. Preste atenção. Uma palavra dita no seu tempo certo vai tocar o coração daquelas pessoas que você precisa ganhar para Jesus. A promoção vai chegar quando você fala na hora certa. Tudo acontece se você respeitar o princípio do tempo. Alguém pode dizer amém? Amém. Um próximo princípio que eu acho sensacional. Como diria no sertão, é sensacional. Está no versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Eu não sei você, mas Jerusalém era o lugar da fé. Jerusalém era onde a nata estava. Se Jesus queria ter um grande sucesso, Deus teria que levá-lo a Jerusalém. Ele era uma boa pessoa e conhecido onde ele estava? Sim. Seria? Sim. Mas existe uma Jerusalém celestial para cada um de nós. Existe o princípio da geografia. O talento é geográfico. A nossa capacidade, ela é relacionada à nossa geografia. Preste atenção, até essa igreja, ela já era uma boa igreja. Quando ela mudou geograficamente, ela virou melhor ainda. Ipsepa era bom, Boa Viagem era bom, mas aqui na Zona Norte, ficou melhor. Por quê? Há um princípio geográfico. Jesus em Nazaré era o filho do carpinteiro. Em Jerusalém ele era o Cristo, ele era o enviado, ele era aquele que surgiria para libertar todo o povo de Israel. É profetizado sua morte, é profetizado sua ressurreição, e o batismo no Espírito Santo, ele diz, me espera aqui que eu venho com o Espírito Santo sobre você. Jerusalém era o lugar do encontro profético. Existe um lugar, que é o lugar do encontro profético entre você e Deus. Que o seu talento vai ser mais excelente do que em qualquer lugar do mundo. O talento, irmão, ele é geográfico. Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Edson Arantes do Nascimento? O Pelé. O Pelé, ele foi o rei de futebol. Irmão, você pode falar de Messi, você pode falar de Cristiano Ronaldo, você pode falar de qualquer um, eles são bons, mas ninguém foi como Pelé. Pode esquecer, não, é moda, irmão, é moda. Messi é bom, um dos melhores que eu já vi, mas Pelé era assim 2, 3 vezes melhor. Deixa eu falar para você, eu estava assistindo um documentário, aeroporto de Dubai, mostra lá as chegadas, partidas, um lugar chique, Dubai, Emirados Árabes Unidos. No sertão é rápido, a gente fala árabe, Emirados Árabes Unidos. E o interessante é que quando aquele homem, ele não pagou nada, viram na lista da Emirates Airlines, alguma coisa assim, da Emirates.
Quando viram que aquele homem estava no voo próximo, começaram a ligar para o hotel, que horas ele chega, prepararam a sala VIP. Prepararam comida, prepararam tudo. Olha, vai ter alguém que vai fazer a imigração para ele não precisar passar. Vai ter um carro aqui, uma Mercedes ou uma Porsche, para levá-lo à porta do avião, antes de todo mundo, para ele embarcar. O homem era tratado como rei. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vocês acreditam que se Pelé, vamos botar aí no primeiro mundo, Pelé tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria o rei de futebol? Ele seria um bom jogador de soccer. Mas o Brasil era essencial para o nascimento de Pelé. Por quê? Porque é o país do futebol. Então o talento é geográfico. E ele se tornou uma celebridade mundial por causa de onde o talento dele nasceu. Se ele nascesse nos Estados Unidos, ele teria um talento bom, mas ele não seria uma celebridade mundial. Às vezes as pessoas dizem, eu nasci aqui, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. O seu talento pode ser levado para o mundo todo por causa de onde você nasceu. É geográfico. E o interessante, talvez você não goste de futebol, é pensar o contrário. Basquetebol. Eu fui jogador de basquete, todo mundo olha para mim e diz, eu vejo na cara. Não pela altura, mas pelo porte físico. E eu lembro que na década de 90, 91, 92, eu tinha 10 anos de idade. E a primeira final de um jogador de basquete chamada, a primeira final do campeonato americano chamado NBA, que é a Liga Americana famosa de basquete, a primeira final foi, que eu vi, assim, que eu lembro, foi o meu time, Los Angeles Lakers, de Magic Johnson, contra um time de um certo homem chamado Michael Jordan, que virou simplesmente o rei do basquete. Deixa eu dizer para vocês, nas semifinais daquele ano, Michael Jordan, novinho, ele jogou contra um cara chamado Larry Bird, dos Boston Celtics. Quando terminou o jogo, o Larry Bird falou assim, me desculpe a minha blasfêmia, mas eu acho que Deus decidiu vir jogar basquete no nosso meio e veio nesse cara chamado Michael Jordan. De tanto que ele jogava. E ele fez a final contra o meu time, perdemos. Então eu passei a amá-lo. Não tem telão para você ver o que eu estou fazendo aqui no meu rosto. Eu amava ele. 3 finais seguidas eu torci contra ele. Ele se aposentou por 2 anos, eu falei, coisa boa. Ele voltou por mais 3 anos, ganhou mais 3 finais seguidos. A bola do jogo era ele que decidia, eu torcendo contra. Ele se transformou no maior jogador de toda a história. Ele é um bilionário hoje, com 50 e poucos anos de idade, por causa do talento dele. Se ele tivesse nascido no Brasil, era um Oscar, um ótimo jogador, respeitado no mundo todo. Mas ele não era o rei do basquete. O talento é geográfico. Então preste atenção. Uma coisa séria. Não importa onde você nasceu. Não importa o buraco onde nós estávamos. Não importa onde você está. E não importa quem está torcendo contra você. Quem é vitorioso e mais que vencedor, descobre no seu DNA. Eu tenho a genética geográfica. Eu tenho o talento celestial. Deus vai te mostrar a tua Jerusalém. Ninguém para você. Vai vir a bola do jogo. Você não vai errar. Você vai chegar na cara do diabo e enterrar. Tá! Porque há um talento geográfico dentro de você. Descubra onde é. Descubra onde é na igreja. Descubra onde é nos negócios. Existe algo que você nasceu para ser o cara. Você vai ser o Michael Jordan de algo da sua vida. Você vai ser o Pelé de algo da sua vida. O ministério era bom no sertão. Ficou melhor na capital. Melhorou em Belo Horizonte. Está melhor ainda no Rio de Janeiro. E agora tem um novo passo. Eu vou contar depois. Amém? Diga, Deus é bom. Diga, Jerusalém me espera. Irmão, não estou falando para você ir para Meca, para Jerusalém. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando algo espiritual. Você vai ver. Eu vou terminar com isso. Versículo 46. 3 dias depois, acharam no templo assentado no meio dos doutores. Preste atenção. 3 dias depois, antes de falar esse próximo princípio,
Quero mostrar algo para vocês. Jesus foi encontrado no mesmo lugar em que ele foi abandonado. Tem gente que porque acha que está abandonado, que porque acha que as coisas não estão acontecendo, elas desistem do lugar da bênção. Falta fidelidade, falta constância. Não importa se você se sente abandonado, o Senhor nunca te abandonará, nunca te deixará. Não importa o teu sentimento, o Pai vai vir te resgatar no mesmo lugar em que te deixou. 3 dias depois o Pai o encontrou no mesmo lugar do encontro. E eu quero mostrar algo para vocês aqui, a questão da experiência. Jesus é a pessoa mais bem-sucedida de toda a história, e não é por acaso. Quando ele passou 3 dias no seio da terra, não era a primeira vez que ele estava abandonado por alguém. Quando eu olho esse texto, eu vejo algo muito poderoso. Abandonado pelo Pai, mas ele não desistiu da casa do Senhor. Talvez aquele menino de 12 anos, parecendo indefeso, ele soube o que era estar só, ele soube o que era estar longe de quem o amava, mas aquilo estava deixando ele cascudo para o que viria. Tem gente que diz, eu vou pregar o evangelho na China, e é um nada aqui. Quando chega no chinês, é nada em chinês. Se você não der o primeiro passo e não tiver uma atitude de experiência, você precisa ter experiência, ainda que em escala menor, daquilo que te fará grande. Moisés foi 10 vezes falar com o faraó, e Deus diz, vai dar errado, mas Moisés foi. Na 10ª vez, Moisés viu um dos maiores milagres que já existiu na face da terra, o mar se abriu. A constância e a fidelidade, a experiência faz com que um momento, Deus diz, chegou a hora, o mar vai abrir. Eu fazia parte do louvor, eu lembro, o pessoal do louvor aqui sabe, quantas vezes a gente erra no ensaio, mas vocês não veem, vocês não estão vendo, porque ensaio fica só entre os poucos. Os defeitos do grupo de louvor, ou executar uma música desafinada, fica no ensaio, com as cortinas fechadas. Então eu lembro que a gente ensaiava, tinha música que eu dizia, como é que eu vou tocar um negócio desse? Depois quando a gente tocava, meu Deus, que música linda, ninguém sabe o quanto nós erramos no ensaio, mas ensaio é ensaio. É assim quando você começa a ter experiências, você está ensaiando, ninguém está vendo os seus defeitos, você está ensaiando, quando você fica pronto, Deus diz, abre a cortina, o show vai começar, aleluia. Meu namoro com a Jéssica era uma coisa muito interessante. O pai da Jéssica dizia para a irmã dela, rapaz, arruma um namorado igual esse aí, viu? Por quê? Eu ia para a casa dela assistir as fitas do T.L. Osborne e do Reinhard Bonnke. E a gente assistia aquilo. Eu dizia, agora nós vamos treinar como eles fazem. E ela, como? Eu vou pregar em espanhol, ela falava espanhol também, você me interpreta. Depois você faz e a gente troca, e eu faço isso também. Mas a gente nunca nem saiu do país. Eu falei, mas quando a gente for, nós vamos ter experiência. Então nós treinávamos. E o pai de Jéssica fazia, olha, um namorado assim. E eu lá, porque Deus ama o mundo de tal maneira. E Jéssica, porque Deus ama o mundo de tal maneira. Irmão, eu prego 10 vezes melhor com intérprete do que sem intérprete. Eu fico sentindo falta. Alguém mandou uma mensagem para mim aqui, lembrei de você, preguei com intérprete na África. Eu falei, muito bom. Ele falou, horrível. Eu falei, por quê? Ele falou, quando o cara está interpretando, eu já não lembro mais nada do que eu falei. Eu falei, não, cara, pregar com intérprete é maravilhoso. Ele falou, como? Quando ele estiver falando, você vai raciocinando, eita, esse exemplo é melhor. Esse aqui é... Aí você já vai você não vai rápido, você já pega o coisa. Ele, cara, mas não consigo isso não. Eu falei, mas eu já treinei. Vocês estão compreendendo? Eu lembro, irmão, quando Deus me chamou para pregar, eu mal sabia falar. Eu ia na padaria comprar o pão de tão tímido, por causa daquele ar de inferioridade. Quando eu chegava que tinha uma fila muito grande, eu começava a dizer, estão olhando para mim. Estão olhando para minha roupa, para minha chinela havaiana. Estão olhando para o jeito que eu estou, minha calça cortada aqui, já foi uma calça, um short. E aí na hora que a moça falava, se ela falasse um pouco mais grosso, assim, falasse, quantos pães, menino? Lembra daquelas promoções? 18 pães por R$1, se levar a bolsa, trazia 20. Lá no Rio de Janeiro, um pão é R$1. Aí a pessoa dizia assim, quantos pães? Não, não quero mais não.
Eu tinha medo. Então Deus me chamou para pregar o evangelho. No ano de 1999. Para 2000. E eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Mandaram eu orar, peguei o microfone a primeira vez e falei, pai. E foi isso a minha oração. Eu cheguei para o pastor e falou, pastor, eu tive uma ideia. Ele falou, o que foi, meu filho? Eu falei, eu sei que eu não sou um pregador, mas Deus falou que eu vou pregar. Ele falou, o que é que você quer? Eu quero a chave da igreja. Dormir na igreja. Não tem a música Dormir na Praça? Eu dormi na igreja. Mas para quê? Não, porque aí eu pego aquele microfone, tiro o fio, fico só com o microfonezinho, as cadeiras vazias, eu vou imaginar que tem gente na minha frente. Aí eu faço, o senhor me dá um sermão, alguma coisa, e eu começo a falar para o povo. Mas vai ser só cadeira. Não, mas eu não consigo falar para o povo. Para as cadeiras eu já consigo. Chegava de noite, fazia o culto durante 15 dias. Nesta noite, quem vos fala é o evangelista Jânio César, aleluia. E como irmão, teve culto de tanta unção, que eu caí debaixo do poder do Espírito. Problema de um culto assim, um culto só espiritual na minha visão, não tinha ninguém com um paninho para me cobrir. Mas eu treinava com aquelas cadeiras, eu via as multidões que eu não saberia lidar com ela. Mas quando a cortina se abriu, eu estou na igreja de Zona Norte, aqui lotada com vocês. Alguém reaja aí, irmão. E eu posso dizer para você, eu nasci para isso. Então eu treinei para o que eu nasci. O talento também pode ser treinado. Há uma capacidade, fica de pé, cadê o grupo de louvor? Fica de pé. Há uma capacidade em você, há um talento em você. Você precisa simplesmente, pastor, o que precisa? Eu só tenho um banheiro, me dá que eu treino lá mesmo. Senhor, quem sentar nesse vaso vai se converter. Quem usar isso aqui, eu fazia isso. Há um lugar para você treinar o seu talento. Há uma Jerusalém para você. Levante as suas mãos, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor foi tão bondoso. Te agradecemos porque o Senhor se manifestou em nosso meio. Oh, Pai, te glorificamos. Quem éramos nós sem Tua palavra? Mas, Senhor, os Teus princípios. O princípio daquele que passou 3 dias abandonado. Ele sabia, porque sabia. Eu já tive essa experiência. Quando der 3 dias, o Pai vem me buscar. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai tirar a minha vida, eu vou trazê-la de volta. Quando você tem experiência, você ressuscita. Quando você tem experiência, nada pode te parar. Levante as suas mãos, Pai, toca na casa, toca na família, em nome de Jesus. Toca nas nossas vidas, toca agora, Senhor, na nossa saúde. Seja curado de todo espírito de enfermidade agora. Seja curado agora nas suas vistas, na sua audição. Seja curado agora na sua coluna. Seja curado agora em todo o seu corpo. O seu exame da diabetes vai dar negativo. Em nome de Jesus eu libero uma palavra. Eu libero o poder de cura sobre o seu corpo. Eu declaro o câncer murchando. Eu declaro toda a infertilidade, todo o problema para ter filhos desaparecendo agora. Você vai gerar filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a receber em nome de Jesus. Aleluia, reage. Na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, cante ao Senhor. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez. Aleluia. Abre portas, opera milagres, autor do caminho. Começa a receber do alto o teu milagre, a tua cura agora em nome de Jesus. Deixa o Senhor te tocar. Todo espírito de enfermidade sumindo agora. Toda dor cessando agora. Deus está abrindo as portas. Deus vai te levar no lugar geográfico, no lugar do encontro. Há um tempo preparado para isso. Aleluia.
Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Depois você vai testemunhar sobre algum milagre na sua vida. Eu creio em milagres. Ah, mas ele não chamou lá à frente. Irmão, tem acontecido em vários lugares do mundo. Você está recebendo. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Mas eu quero que você descubra algo. Tudo o que eu falei é maravilhoso. Mas o princípio essencial foi no dia 13 de setembro de 98. É você reconhecer que Jesus é o Salvador da sua vida. É você fazer dele a essência do seu viver. Se você fizer desse homem o mestre dos princípios, o dono da sua vida, nada mais vai poder te pegar em situação desprevenida. Cristo Jesus será a tua resposta em cada situação. Esse é um princípio que nós chamamos de conversão. Conversão é quando você está indo para um caminho errado. Aí você toma o retorno. Ao invés de ir pelo sul, você faz um retorno para o norte. Porque o caminho está errado. Se você vai para a igreja da Zona Norte e você está numa região que vai para o sul, você tem que pegar um retorno para poder chegar no lugar que você quer chegar. A minha pergunta é: onde você vai passar a sua eternidade? Para se encontrar com Jesus e viver a eternidade nos céus, é necessário uma conversão. É necessário converter o seu caminho. Há caminhos que ao homem parece direito, parece bom, diz a Bíblia, mas no final dele é caminho de morte. Mas quando você converte, você se encontra diretamente com o Senhor. Esse é o princípio máximo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se nessa manhã você percebe: eu preciso dar uma conversão na minha vida, eu tenho que ir de encontro a esse Senhor dos princípios, eu quero orar por você. Ele vai abrir as portas, Ele vai transformar a sua alma, vai tirar todo o peso do seu espírito e vai te mostrar uma Jerusalém celestial. Se nessa manhã você percebe: não há ninguém como esse Jesus que esse pregador fala, não há ninguém de tanta honra e tanto respeito, a esse Jesus eu entregaria a minha alma. Se você está aqui nessa manhã, por favor, eu quero orar pessoalmente, apertar sua mão e abençoar sua família. Eu quero saber onde você está. Se você quer receber Jesus, aceitar sua salvação e o princípio da vida eterna, em nome de Jesus, onde você estiver, levante a sua mão. Levante a sua mão, eu estou vendo sua mão. Levante mais alto, levante, levante, levante. Isso, por favor, venham aqui à frente. Venha aqui à frente. Pergunta ao teu vizinho, pergunta ao teu vizinho: você quer ir lá? Eu te levo. Vem, vem, traz ele. Seja bem-vindo. Fica aqui, Deus te abençoe, vou orar por você. Seja bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão, vem aqui. Pergunta a pessoa do teu lado: é você? Vem, vem. Olha lá, tem mãos levantadas. Pergunta a pessoa: vem. Eu quero orar por você agora. O princípio da salvação entrará na sua casa, vai transformar a sua família e vai mudar toda a maldição e transformá-la em bênção. Onde você está? Perguntou? Está vendo mais gente? Traz para cá. Eu quero apertar a sua mão. Ah, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Vem, vem, chegou a tua hora. Vem, 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 vem para cá. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Está vindo pessoas. Nós vamos orar porque meu tempo acabou e eu tenho que fazer algo ainda. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos orar. Seja bem-vindo. Coloca a mão no coração, coloca a mão no coração. Orem comigo. Repita, diga bem forte, estenda as mãos para cá. Diga: Senhor Jesus, nesse momento eu ouvi tua voz, o teu chamado, e eu digo sim. Eu aceito Jesus, o que morreu por mim e que ressuscitou, como meu Senhor, como meu Salvador. Purifica a minha alma, enche-me de teu Espírito Santo, tira todo o pecado. Agora eu sou nova criatura. Jesus salvou a minha vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, me enche de alegria, de paz e de amor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo à família de Cristo. Aplaudam, aplaudam. Deus te abençoe.
O pessoal vai conduzir vocês. Deus abençoe. Aplaudam mais. Olha lá, ó. Tem presente para vocês ali, ó. Aplaudam mais, aplaudam mais. Há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Irmãos, por favor, se sentem. Eu vou estar aqui na Escola de Ministros esses próximos 2 dias. E, irmãos, eu tenho uma notícia para vocês, nos 30 segundos que me resta. Foi difícil de tomar essa decisão, mas Deus vem falando há 14 anos. E a partir de fevereiro do ano que vem, nós não residiremos mais no Brasil. Nós vamos abrir um novo escritório na América. E eu falei, Senhor, eu estou entrando nas maiores conferências do Brasil, das maiores igrejas, mas não me satisfaz isso. Eu fui chamado para as multidões nas plataformas rústicas. A igreja é bonita. Eu gosto de estar aqui com vocês. Faz parte do chamado. Eu disse, Senhor, não é o meu chamado total. Eu estou fazendo mais aquilo que é o plano B do que o plano A. E Deus já tinha falado muitas vezes, e a gente vai largar tudo aqui, irmão, e vamos para lá. Vamos abrir um escritório, porque o nosso foco é alcançar a América Latina e a África e o Brasil. Mas a partir de lá. E vamos passar 1 ano, a família toda, no mínimo 1 ano, entre 6 meses a 1 ano, sem poder vir ao Brasil. Nós vamos abrir mão de agendas, de tudo, por causa da questão do visto religioso. E vamos estar lá, nos preparando, porque eu já estou quase pregando em inglês. Mais 3 meses eu já estou pregando em inglês, é um foco. E nós vamos para o interior de Indiana, estado de Indiana. Vamos estar lá ligados como igreja. E eu creio, nosso escritório vai ser aberto lá, que algo grandioso vai acontecer. Eu vou estar próximo do pessoal do Reinhard Bonk. Eu vou estar ligado com alguns ministérios nos Estados Unidos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Para a gente que faz cruzada, não é caro. Mas quando você vai para um lugar onde você não vai ter mais renda, não vou ter mais agenda praticamente. Só o visto custa $6.000. Só o visto, trâmite do visto. A abertura do escritório, para você abrir uma igreja, um escritório, um ministério evangelístico, $2.000 de cash na hora, mais $4.000 durante 1 ano. São $12.000. Fora o custo de vida anual, mensal e tudo. E no início eu falei, Senhor, mas como é que a gente vai? Fora passagem, fora tudo. Colégio de criança. Nós moramos num bom bairro no Rio de Janeiro. É o sonho de muita gente morar onde a gente mora. Nossa filha estuda num bom colégio. E Deus falou comigo que de lá vai ser para as coisas maiores. Então, irmão, eu acredito que muitas pessoas, nós temos centenas de parceiros no Brasil que a gente faz cruzada, mas nós queremos levantar parceiros nos Estados Unidos para fazer cruzada. Eu estou pregando no máximo para 30 mil pessoas, eu quero 100 mil, 200 mil. Então, Deus falou claramente comigo, eu escrevi nesse livro: o sucesso sempre chega quando corremos o risco de fracassar. Eu quero dizer algo para você, irmão. Se eu não der esse passo, eu vou ser um pregador de grandes conferências conhecido que não cumpriu o chamado de Deus para a vida dele. Eu não quero só ficar rico, eu quero cumprir o que Deus falou na minha vida. E lá, quando eu estiver assinando os livros, lá do lado do pessoal, tem a nossa ficha de parceiro. Você pode preencher uma dela e ser um doador mensal do nosso ministério. E você vai fazer com que a gente chegue e você vai dizer, quando ele foi para lá, fui eu que ajudei, foi assim, foi assim. Irmão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. O nosso ministério mantém pessoas em 4, 5 países no mundo. Nós investimos no Níger, nós inauguramos uma nova igreja agora em Moçambique, é a 3ª em 1 ano que nós compramos o terreno e inauguramos. Dá a bicicleta também para o pastor, né, que tem que ter uma bicicleta, que é a Ferrari dele. Na Colômbia nós temos uma igreja, nós desenvolvemos o visto deles lá, nós temos ajudado. São pessoas, irmãos, só da Colômbia que foi minha secretária, o resto eu não tenho ligação nenhuma. Mas nós acreditamos em pessoas que estão fazendo aquilo que eu não tenho coragem de morar no Níger. Não tenho. Eu tenho coragem de ir lá, passar uma semana pregando e voltar. Mas tem alguém que tem coragem, então eu invisto. Então você pode ser um parceiro do nosso ministério, pega a parte de baixo para você. O nosso escritório tem um programa, é chique o negócio. Na hora que chega o seu boleto, é dia 10. No dia 9 você recebe um SMS automático. Obrigado por nos ajudar. Amanhã está vencendo o seu boleto, que nos fará chegar bem longe. Nós temos programas desenvolvidos para isso. Nosso escritório é bem organizado. Vai permanecer tudo no Brasil.
e você vai ser abençoado. Eu mando vídeos, orações, fotos de eventos, amém? Se você quiser uma dessas fichas, passa lá onde eu estiver assinando os livros, o pessoal vai dar para você e você vai preencher para a gente levar, tá ok? Quem foi edificado aqui? Deus abençoe cada um de vocês. Vocês acham que Salvador ganharam ou vocês? Quantos podem dizer glória a Deus aí? Meu Recife nunca me deixa sozinho. Eu passo a palavra ao dirigente do culto.